O Faça e Venda de hoje está incrível. Trago para vocês uma receita de panqueca deliciosa e extremamente lucrativa para você fazer para vender e ganhar uma graninha extra, ou para fazer para o almoço da família, de uma maneira prática que pode ser guardada e congelada. Então vem comigo! Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. A receita de hoje é muito simples, mas também muito especial. Essas panquecas agradam a todo mundo e são perfeitas para fazer e vender e ter uma renda extra. Mas se você não quiser fazer para vender, pode usar essa mesma técnica para fazer para o almoço, para o jantar da sua família e deixar prontinha, congelada, para não ter trabalho nas horas das refeições. Que tal? Essa receita é maravilhosa, vale a pena conferir. Se você ainda não está inscrito, se inscreve agora no canal. É muito importante ter você inscrito aqui comigo. E já aproveita e deixa o seu like no vídeo, pois a cada vídeo novo o seu like é muito importante. Quando você marca que gostou de um vídeo, o YouTube entende que o vídeo é bom e publica ele para mais pessoas. E assim você me ajuda a ensinar essas receitas a muitas outras pessoas. E não se esqueça que o canal ganhou redes sociais, então siga no Instagram. Participe da nossa página no Facebook. Se você tiver grupo de Telegram, também participe do nosso grupo de Telegram, pois nessas redes sociais eu vou postar sempre novas dicas e outros truquezinhos que não cabem aqui no YouTube, e eu não quero que você perca nada. Então, clica aqui embaixo nos links que vai direcionar você às nossas redes sociais. As quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. E estão separadas por etapas, pois faremos primeiro o molho, depois a massa e depois os recheios das panquecas. Então, clica aqui embaixo na descrição do vídeo para encontrar todas essas informações. Vamos começar preparando um molho. É um molho bem simples, onde eu vou utilizar apenas cebola, tomate e um daqueles pacotinhos de molho pronto. É bem simples mesmo, só para regar as panquecas no final. Então, eu já tenho aqui na panela uma colher de óleo e vou começar a dourar a cebola. Eu gosto da cebola levemente douradinha, mas não importa o nosso gosto nessas horas. Nós temos que fazer ao gosto do nosso cliente. Então, não deixe a cebola passar do ponto e dourar muito, pois o cliente pode não gostar. Vamos acrescentar o tomate para que ele refogue junto com a cebola. É muito importante, quando preparamos pratos, refeições assim para vender, que seja o mais neutro possível. Não importa o que nós gostamos, nós temos que fazer de acordo com o que nosso cliente gosta ou uma coisa bem neutra que agrade a todos. Então, depois de refogar o tomate e a cebola, sem desmanchar muito, é bom deixar uns pedacinhos de tomate. Vamos colocar um pacotinho daqueles molhos prontos de tomate, mas escolha um de boa qualidade, que seja gostoso e que não tenha um sabor muito forte, que seja neutro para agradar a qualquer pessoa. E aqui eu tenho uma xícara de água, que está vermelhinha, pois eu botei dentro do pacotinho do molho de tomate, para lavar o pacotinho e ter um aproveitamento perfeito do molho. É sempre uma dica de fazer uma economia e aproveitar totalmente os ingredientes, e isso é muito importante. Então, depois de colocarmos o molho aqui e uma xícara de água, vamos deixar esse molho secar um pouco. Ele vai ficar cremoso e bem consistente, vai diminuir bastante essa água, deixando um molho bem gostoso. Podemos colocar o tempero. Eu, como sempre, utilizo curry, orégano, pimenta do reino e sal, mas você pode usar o tempero de sua preferência. Esse é um tempero neutro que agrada a todas as pessoas que já experimentaram as minhas comidas, então é uma excelente opção. Lembrando que esses pacotinhos já contêm sal, então não abusa muito do sal. Depois de misturar bem o tempero, eu vou colocar uma colher de sopa do molho shoyu, aquele molho escuro que é muito utilizado nas comidas. O shoyu é bem gostoso e deixa o nosso prato com um diferencial. Então, se você tiver a oportunidade, utilize o shoyu nas suas comidas. Vamos misturar bem e pronto. Agora é só deixar ferver e engrossar. E vamos ter um molho perfeito para regar as nossas panquecas por cima. Lembrando que eu vou utilizar em pouca quantidade, pois eu não gosto de panquecas com um excesso de molho. Se você ou seus clientes gostarem com muito molho, é só colocar mais. Reserva o molho e vamos agora começar a preparar as nossas panquecas.
Na receita que eu faço, normalmente eu meço o leite no copinho de 500 ml e coloco um outro copinho igual de farinha na quantidade até os 500 ml. Mas pesando essa farinha, dá 280 gramas de farinha. Então, ao todo, vamos utilizar 560 gramas de farinha, que são 2 copinhos até a medida dos 500 ml. Vou colocar aqui 1 litro de leite, ou seja, 2 medidas de 500 ml de leite. As quantidades dos ingredientes estão bem certinho aqui embaixo, não vai ter erro. Vou colocar também o óleo. O óleo é muito importante, pois vai deixar a nossa massa mais gordurosinha e fritar com mais facilidade. Colocamos também os ovos. Como eu sempre falo, no liquidificador é melhor colocar primeiro os ingredientes molhados e depois colocar os secos. Então, eu vou colocar aqui a farinha, que é um total de 560 gramas. 2 copinhos com farinha até a altura dos 500 ml. E vamos bater para que fique uma mistura bem homogênea. Se o seu liquidificador for muito pesado, bate a metade da receita, 500 ml de leite e uma porção dessas de farinha. Agora é só ligar o liquidificador e bater até que a mistura fique bem homogênea. O fermento e o sal eu gosto de colocar quando a mistura já está batendo, pois assim eu tenho certeza que não vai ficar nenhuma bolinha e que vai se misturar perfeitamente. Com o liquidificador ligado, eu vou colocar o fermento royal e o sal. Assim, vamos ter a panqueca mais leve. O fermento é muito importante nesse ponto. Deixa a massa da nossa panqueca airada e mais leve. Fica muito mais saborosa e mais fácil de fritar. É só bater por uns 2 minutinhos para que a mistura se torne homogênea. E está pronto, já podemos começar a fritar as nossas panquecas. Eu tenho aqui uma frigideira com uma gotinha de óleo e ela já está quente. É importante colocar a massa na frigideira já quente, assim vai ficar melhor de fazer a panqueca. E agora é só girar a frigideira para que a massa se acomode, deixando a nossa panqueca bem redondinha e bem bonita. Quando fazemos para vender, é muito importante manter um padrão de qualidade no que vamos fazer. Então, todas as massinhas devem ficar redondinhas e do mesmo tamanho. Quando um lado da massinha fritar, é só virar o outro lado e deixar fritar até ficar assim douradinho, levemente douradinho. Lembre-se, você está fazendo para vender, então não pode deixar ficar muito queimada a massinha da sua panqueca. Quando estiver assim douradinha, já está pronto. Pode tirar, untar novamente a frigideira com óleo e continuar fritando as massinhas. Essa receita, feita com 1 litro de leite, dá um rendimento de aproximadamente 45 massinhas de panqueca. Tem que ser feitas todas fininhas, na mesma espessura. Se você não tiver prática de fazer assim no olho, colocando direto com o liquidificador, pode utilizar uma concha ou uma colher grande para medir a quantidade de massa que vai colocar para garantir que todas as panquecas fiquem iguais. E pronto, vamos fritando assim todas as nossas panquequinhas. Depois, quando tiver uma quantidade suficiente, podemos começar a recheá-las. Como a intenção é fazer para vender, eu vou colocar nessas marmitinhas de alumínio. Mas se você quiser fazer para casa, pode colocar em potinhos de vidro ou de plástico que possam ser colocados no freezer para congelar e fazer uma grande quantidade para guardar. Ou simplesmente fazer as panquecas, colocar em um prato e servir para a refeição da sua família. Vamos colocar aqui o recheio e tem que ser bem recheadinha. Eu coloco 2 colheres de sopa de recheio. Nessa eu estou utilizando frango moído. Eu não vou fazer o recheio no vídeo, pois eu já ensinei ele outras vezes no canal. Clica aqui em cima que você encontra o recheio. A de frango já está pronta. Vou passar para o outro lado e vou rechear a de carne moída, que eu também já ensinei a fazer o recheio aqui no canal. Então, é só clicar aqui em cima que você encontra o link onde eu ensino esse recheio. Ou utiliza o recheio de sua preferência. O recheio da panqueca é a seu gosto, então use a criatividade e faça o recheio que preferir. Lembrando sempre que, se for para vender, dê preferência a recheios mais baratos, como o frango, a carne moída e até o presunto e queijo, que é a próxima que eu vou rechear. Assim, você terá um lucro ainda maior com as suas panquecas. Prontinho, a de carne já está pronta e agora vamos preparar a nossa panquequinha de presunto e queijo. Assim teremos 3 sabores diferentes de panqueca para poder oferecer aos nossos clientes. Na de presunto e queijo, eu gosto de colocar um pouquinho de orégano assim por cima, pois dá aquele gostinho que lembra pizza e fica muito gostoso. Só misturar um pouquinho e está pronto. Podemos começar a rechear a nossa panqueca. Eu gosto de utilizar o presunto e o queijo assim raladinho, pois facilita na hora de enrolar a panqueca.
Colocamos 2 colheres de sopa também, para ficar bem recheadinho, e vamos enrolar a nossa panqueca. Sempre apertando bem a massinha da panqueca contra o recheio, como você já deve ter visto que eu faço. Assim, o nosso recheio fica bem enroladinho e a panqueca não se desmanche. Prontinho, nossas 3 panquecas já estão prontas. Agora eu vou terminar de preencher as forminhas e volto para colocar o molho. É só fazer do mesmo jeito, todas as panquecas são iguais. Eu costumo fazer uma porção com cada sabor, mas você pode misturar se quiser. Agora é só fazer o preparo do molho. Sempre sobra um pouquinho de recheio, então eu costumo misturar esse pouquinho de recheio no molho para colocar por cima das panquecas. Assim também fica fácil de identificar. A panqueca de carne moída tem carne moída no molho por cima da panqueca, então não vai ter erro de confundir os sabores. Vamos fazer uma misturinha do molho com a carne moída que sobrou do recheio e colocar por cima das nossas panquecas. Como eu falei, eu não gosto de panquecas com muito molho, gosto delas mais sequinhas, então eu coloco só uma pequena quantidade de molho. Mas tem clientes que preferem com muito molho, então se o seu cliente preferir com bastante molho, você pode colocar mais um sachê de molho quando estiver preparando o molho com o tomate e a cebola. Assim, vai ficar uma quantidade maior de molho para você regar bem as suas panquecas. Aqui são as de carne, então eu vou colocar o molho com a carne moída sobre as panquecas, fazendo assim um diferencial de cada prato. Eu acho que fica bem gostoso assim e fica mais caprichadinho. Os meus clientes gostam muito desse carinho de colocar um pouquinho de carne moída no molho assim por cima da panqueca. Prontinho, os de carne moída já estão prontos. Podemos molhar com um pouquinho mais de molho, se você achar que deve. Como eu vou fazer para uma pessoa que gosta de mais molho, eu vou colocar um pouquinho mais de molho sobre as panquecas, mas isso fica a seu gosto ou ao gosto do seu cliente. E aqui está prontinho as nossas panquecas de carne moída. Agora eu vou terminar as panquecas de frango. Eu fiz uma porção com apenas 3 panquecas, pois a pessoa quer menos quantidade. Você pode fazer de acordo com o gosto do seu cliente. Vamos colocar assim o molho misturado com o frango moído em cima das panquecas. A parte da finalização também fica a seu gosto ou ao gosto do seu cliente. Há pessoas que preferem panquecas até sem o molho, então pergunte sempre antes de fazer as encomendas. Agora que já está pronto, vou terminar as de presunto e queijo. Essas eu gosto bastante de colocar um pouquinho de presunto e queijo ralado por cima, pois dão um toque especial e uma finalização perfeita às nossas panquecas. Não vai misturado no molho. O molho é o molho purinho de tomate. E depois de esparramar assim bem o molho, eu coloco um pouco de presunto e queijo ralado por cima do molho. Assim, o presunto e o queijo não ficam misturados no molho, ficam colocados por cima, dando um acabamento melhor. E aqui estão as nossas panquecas, deliciosas e perfeitinhas para fazer e vender ou para fazer para as refeições de casa. Como eu já falei, essa receita rende 45 panquecas. É um número bem bom para fazer para vender. Eu costumo fazer em porções de 6 unidades, o que para mim é uma quantidade boa para uma refeição de 2 a 3 pessoas, pois normalmente as pessoas costumam comer 2 ou 3 panquequinhas durante a refeição, mas também vai de acordo com o gosto do seu cliente. Outra coisa muito importante, se você for fazer para vender, deve colocar na embalagem o sabor da panqueca, a validade e a data de fabricação. Sim, isso é muito importante de informar quando você está trabalhando com alimentos. A validade dessas panquecas é de 3 dias na geladeira e até 90 dias congeladas, pois elas podem ser congeladas. Eu tenho clientes que compram e congelam para ir consumindo durante o mês e fica perfeito. Como eu já falei, se você tem pouco tempo para fazer almoço e janta, pode fazer para sua casa e deixar assim congeladinho, que vai durar muito tempo e vai ficar perfeito para quando você precisar. Quando for comer, é só tirar do freezer ou do congelador, deixar descongelar na geladeira e depois aquecer. Se for aquecer no forno, pode aquecer nessas bandejinhas mesmo, que são de metal e podem ir ao forno. Se for aquecer no micro-ondas, tem que passar para um outro prato que possa ir ao micro-ondas e aquecer no micro-ondas também. Fica perfeito das duas maneiras. E é uma excelente opção para você ter em casa para quando bater aquela fominha.
Espero que você tenha gostado dessa receita, é um fácil e venda incrível, então não sai daí sem se inscrever no canal, é muito importante ter você inscrito por aqui. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois compartilhando você me ajuda a ajudar mais pessoas e quem sabe alguém dos seus amigos está precisando dessa receita para uma mudança na sua vida. Então compartilhe aí e faz essas panquecas, pois além de deliciosas, elas são extremamente lucrativas e perfeitas para vender. Então, não tem desculpa. Se não for fazer para vender, faz para saborear, mas faz essas panquecas. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.